Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus queridos, graça e paz, boa tarde a todos, amém? Louvado seja Deus por esse momento que nos é cedido de aprendermos mais da sua palavra, de desfrutarmos da sua graça e da sua presença em nosso meio. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Estamos em uma série de mensagens na tarde da bênção, nas quartas-feiras, sobre a temática intimidade. Intimidade é algo que nós precisamos buscar, é a verdade que precisamos aprender. E quanto mais escavamos o poço, mais pura são as águas. Quanto mais escavamos, mais pura é a água que nós encontramos. Então, quando o aspecto é intimidade, quanto mais você busca, mais experiência você tem. E no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, diz: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, abra o seu coração e eleve seus sentimentos e pensamentos à presença do Altíssimo. Pai querido, graças te damos. Bendizemos ao teu santo, maravilhoso, glorioso, formoso, poderoso nome. Te agradecemos e te engrandecemos, Pai, por tudo que és, tem feito, ainda hás de fazer em nossa vida. Visita-nos e sustenta-nos, ó Deus, com tua graça, com tua unção, com teu poder, porque temos plena ciência que nada somos e que os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia. Somos carentes, necessitados da tua benignidade. Portanto, ó Deus, olha para nós com compaixão e visita o nosso coração, trazendo toda a revelação, iluminação, instrução mediante a tua palavra e nos trazendo o entendimento para que venhamos assimilar essa verdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ora, ali estava conchegado, mais próximo do que chegado, a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Em outra versão diz: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Mais do que próximo, mais do que junto, mas bem chegado, bem unido, bem grudado. Era a situação desse discípulo a quem Jesus amava. Eu pretendo falar da parte de Deus sobre intimidade. Tendo em vista que nós estamos nessa campanha de intimidade, o nosso objetivo é que a partir daqui nós venhamos obter maiores intimidades com Deus. E bem sabemos que algumas coisas não acontecem em nossas vidas justamente por falta da intimidade. Então não podemos ignorar, subestimar, descartar a importância da intimidade com Jesus. Por isso que o tema é intimidade com Jesus, baseado na vida desse discípulo amado. Mas antes de adentrarmos um pouco na sua história, é bom ressaltar aqui que nós, ao refletirmos sobre esse assunto, chegamos a classificar algumas categorias de cristãos. Preste bem atenção, para você ver quanto isso não é verdade. Existem as multidões. Jesus era seguido por multidões e multidões de pessoas que se aglomeravam, se comprimiam. Os gregos atravessaram o mar Mediterrâneo para ouvir a sua voz. E tantas outras pessoas de tantos outros lugares vieram
para ouvir as instruções de sabedoria e também para ver os milagres, sinais, prodígios realizados pelas mãos de Cristo. Então havia as multidões. As multidões se classificam como os simpatizantes, aqueles que admiram, aqueles, sabe, que se encantam, que se impressionam, mas eles não querem compromisso. Eles são apenas simpatizantes. Essas pessoas estão em nossos cultos, elas vêm às nossas reuniões, mas elas não querem se aprofundar, elas não querem mergulhar, elas só querem aqueles respingos sobre suas vidas. O receio, a hesitação, ou falta de compromisso, não sei, mas a verdade é que na época de Jesus existiam multidões, que eram apenas simpatizantes. Além das multidões, depois nós encontramos os discípulos. Para resumir e apresentar logo a vocês, diante das multidões, Jesus escolheu 70 discípulos. Diante dos 70 discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Diante dos 12 apóstolos, Jesus escolheu 3 amigos. E diante desses 3 amigos, Jesus escolheu o íntimo. Estão conseguindo se situar aí no tempo e espaço? Tenta acompanhar o raciocínio. Multidões, discípulos, apóstolos, amigos e o íntimo. Havia essas 5 classes de pessoas muito bem conhecidas na época de Jesus. As multidões eram os simpatizantes, os discípulos, os 70 eram os seguidores de Jesus. Os apóstolos eram aqueles que eram os comprometidos com o reino de Deus. Os amigos era Pedro, Tiago e João, que estavam sempre com Jesus e desfrutava de experiências extraordinárias, ímpares em relação aos demais. Mas no meio dessa multidão, desse povo todo aqui, existia um íntimo, só um. Interessante, né, gente? Interessante, Deus não faz acepção de pessoas. Eu costumo dizer e falo com muita propriedade que Deus ama a todos como se houvesse apenas um para amar. Quem é mãe tem mais de um filho, ou quem é pai tem mais de um filho, sabe? Você ama todos, você dá o seu melhor por todos, você dá a sua vida por todos, você morre por todos, mas tem aquele que é mais chegado que os demais. É verdade ou não é? Tem aquele que faz o seu coração palpitar e os seus olhos brilhar de uma forma diferente. Tem aquele que sabe o caminho de se reclinar e colocar o ouvido no seu coração. Ele quer mais do que ouvir as palavras da sua boca. Ele quer ouvir as batidas do seu coração. Então Jesus ama todos. Por gentileza, apresenta a projeção. Deixa no texto, se for possível, para que os irmãos possam acompanhar. Olha só. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Ora, Jesus só amava esse e não amava os outros? Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está querendo informar que esse era especial, mas ele não era melhor ou maior do que os outros. Não estamos aqui colocando isso em questão. Jesus amava todos, de modo que morreu por todos. A questão aqui era a intimidade que ele tinha com esse, que era tão notória, que era tão explícita, que chamava a atenção de todos. O discípulo a quem Jesus amava. A pergunta a se fazer hoje à tarde é: quem é você nesse relacionamento com Deus, em Cristo Jesus? Você faz parte apenas da multidão? Só quer ver e receber os milagres de Jesus? Você faz parte dos 70 seguidores que quer ir além, que está disposto a se envolver com a obra, de participar, de ser coparticipante? Ou você quer ser um dos 12 apóstolos junto, completamente comprometido com a obra de Deus? Ou além dos 12 apóstolos, você quer ser um dos 3 amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João,
Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, só leva Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele só leva Pedro, Tiago e João. Existem várias ocasiões que Jesus só vai acompanhado dos três. Ou você quer ir além, você quer ser um discípulo amado. Você quer mais intimidade, mais do que ser simpatizante, mais do que seguidor, mais do que admirador, mais do que um mero amigo. Você quer ser o amado. O amado. De quem nós estamos falando? De João. João é o discípulo amado. Aquele em que os apóstolos diziam um para o outro: esse é o que Jesus ama. Eu acho até uma forma ciumenta de se falar com João. Esse é o discípulo a quem Jesus ama. Agora, intimidade com Jesus, o que é que João tem em detrimento dos demais, que faz com que a sua intimidade seja tão intensa, seja tão forte? Vamos agora refletir sobre isso. Primeira coisa que eu percebo em João é justamente a acessibilidade. Para ter intimidade com Jesus é necessário termos essa acessibilidade. O que é acessibilidade? Abertura. Você está com a Bíblia aberta? Olha comigo o versículo 24 e 26 do capítulo 13 do livro de João. 24 e 26. Está todos reunidos na ceia. E de repente, a Bíblia nos diz o seguinte: a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Ok? Para a gente se situar no tempo e no espaço, Jesus está reunido no cenáculo do templo com os seus apóstolos sobre a última ceia. Jesus reparte o pão, cede o vinho, e eles estão naquela celebração de extrema importância e relevância no calendário judaico, que é a ceia do Senhor. Quando eles, e mais ainda, o calendário judaico é a Páscoa, mas aqui é a instituição da ceia. É quando Jesus institui a ceia, que a partir de então se tornou uma prática, uma ordenança observada por todas as igrejas de todas as denominações que se dizem cristãs ao redor do mundo. Então não era um dia qualquer, um dia muito importante. E Jesus disse que seria traído, o pior, que seria traído por um dos 12. Sentava na mesa com ele. Então um hiato, um silêncio, até que Pedro olha para João e disse: João, pergunta a Jesus quem é. Estavam todos lá. A pergunta a fazer aqui: por que Pedro não perguntou? Né? Pergunta a Jesus quem é. Quando você tem intimidade, você não manda recado. Quando você tem intimidade, você tem livre acesso a qualquer hora, em qualquer lugar. Você não precisa agendar data com o secretário, você não precisa marcar horário, você não precisa consultar o tempo, hábito. Quando você tem intimidade, você pode a qualquer hora. Pedro foi um discípulo extraordinário, mas Pedro não tinha a intimidade que João tinha com Jesus. Então fica aquela dúvida: quem é o traidor? Quem é o traidor? E Pedro simplesmente: ô João. E João: quem é Pedro? Pergunta ao mestre quem é. E João, sem formalidade, sem protocolo, sem receio, sem hesitações, chega e diz bem assim: mestre, quem é este que há de lhe trair? E o pior que eu aprendo sobre acessibilidade é que Jesus, para aqueles que têm abertura, que são acessíveis, Jesus revela seus segredos, seus mistérios. Jesus não ficou silêncio, não recorreu ao silêncio da omissão.
Jesus molha o pão e disse: João, aquele a quem eu dei esse pedaço de pão, e revelou para todo mundo que Judas era o traidor. Gente, isso é incrível, porque a intimidade com Jesus nunca ninguém teve como João teve. Nunca ninguém nessa terra, nesse mundo, e eu acho que jamais haverá alguém tão íntimo com Jesus como foi João. E isso aqui é apenas o início. A abertura, a acessibilidade. Se você tem intimidade com alguém, você tem livre acesso a essa pessoa, você tem abertura a essa pessoa, você fala das suas dúvidas, dos seus receios, dos seus problemas, das suas hesitações sem formalidade, e mais do que isso, essa pessoa também vai abrir o seu coração em relação a você. Então nós estamos nessa campanha de intimidade. Uma coisa que nós precisamos buscar é essa acessibilidade com Deus, de sermos acessíveis ao Senhor. Com isso é importante. Mas além da acessibilidade que João tinha, outra coisa muito importante e a ser pontuada aqui, além de acessibilidade, confiança. Vamos para João capítulo 19, versículo 26, 27. Amém? João 19, vamos ver o versículo 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mulher, ou melhor, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Disse Jesus a quem? Ao discípulo amado. Gente, olha só, a pergunta é: Jesus está pendurado na cruz, sofrendo no madeiro, carregando as consequências do pecado do mundo inteiro. E quem é que está ao lado de Jesus? Além de Maria, sua mãe, e de outras mulheres, quem é que se encontra ao lado de Jesus? João, o discípulo amado. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê André? Onde estavam os outros discípulos? Estavam distantes, horrorizados, escandalizados, envergonhados e amedrontados, com medo de serem também torturados daquela forma. Mas aonde é que estava João? Aos pés da cruz. Você está conseguindo entender o que é intimidade com Jesus? É querer estar perto, é querer, independente das circunstâncias, das situações, é querer estar junto. Então, a primeira lição é acessibilidade, a segunda é confiança, porque Jesus está na cruz. Ele olha para sua mãe, que agora vai ficar desamparada. José, o seu padrasto, já teria sido recolhido para a glória. Então ele tem que entregar a sua mãe a alguém de extrema confiança, alguém que ele tenha certeza que há de cuidar da sua mãe, há de cuidar como ele cuidou, há de proteger e prover como ele protegeu e proveu. Maria, colocando entre aspas, é uma pessoa admirável. Inclusive, ela está na cruz, aos pés de Jesus, sofrendo pelo seu filho e sofrendo também pelo seu Senhor. O sofrimento de Maria é maior do que o de qualquer um. Maria, é admirável a vida de Maria. Gostaria até de falar um pouco mais sobre ela, mas o nosso objetivo aqui é falar sobre João. Mas importa deixar bem claro que Jesus não desamparou sua mãe, Jesus não abandonou sua mãe, ele simplesmente a entregou nas mãos do discípulo que ele tinha extrema confiança. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, que era o seu discípulo, eis aí agora a tua mãe. Ou seja, cuide dela, proteja. Você consegue entender como era o nível de intimidade de Jesus e João? Onde estavam os outros? Distante. Onde é que estava João? Próximo aos pés da cruz.
E eu aprendo muito com isso, que as pessoas que estão próximas, elas além de terem abertura, elas têm confiança. Tem confiança. Ou seja, se você se aproxima de Jesus, Jesus vai começar a confiar coisas para ele, coisas importantes dele para você. Vocês estão entendendo isso, irmão? Quando nós nos aproximamos de Jesus, tem coisas importantes, como dons, como ministérios, como vocação, que Jesus não vai entregar a qualquer um. Jesus não vai entregar a qualquer um. Jesus vai entregar aquele que está perto, aos pés da cruz. Aí Jesus vai dar os dons a esses que saberão administrar com temor e com tremor, com amor e com toda devoção. Terceira verdade sobre a intimidade com Jesus, além da acessibilidade, confiança, disponibilidade, vamos ver o que a Bíblia nos fala em João capítulo 20, versículo 2 e 6. E aqui a gente está no livro de João, na epístola de João, meditando. João capítulo 20, versículo 2 e 6, amém? No primeiro versículo diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ele é tão modesto, né, João, que ele está falando de si mesmo, mas ele não ele não cita o seu nome, né? Saiu, pois, Pedro, que quem escreveu essa epístola foi ele. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais. É isso que está escrito aí, ó. Outro discípulo correu mais depressa, mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Quando Maria Madalena, ela é a primeira missionária da ressurreição, foi a primeira pessoa a quem Jesus ressurreto do mundo dos mortos apareceu, redimindo a posição da mulher na sociedade, atribuindo a ela valor e importância. Nenhuma outra religião no mundo, como o cristianismo, respeita tanto as mulheres. A exemplo de Jesus. As mulheres não tinham valor, as mulheres não tinham nenhuma importância e relevância para a sociedade, mas Jesus, quando ressuscita, ele aparece primeiro uma mulher. Maria quer tocar nele, ele diz: não, Maria Madalena, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Ele ainda tinha algo importante a fazer no céu, mas antes de subir aos céus, ele considerou mais importante redimir a posição da mulher na sociedade. Vá e diga aos meus discípulos que eu estou vivo. Os discípulos não acreditaram, não porque duvidaram do poder daquele que andou sobre as águas, que transformou tempestade em abundância, que multiplicou pães e peixes, que transformou água em vinho, mas eles não acreditaram, sabe por quê? Porque eles questionaram o testemunho de uma mulher. Ou seja, Jesus pode até ressuscitar dos mortos, mas aparecer primeiro uma mulher? Não, isso é inadmissível. Era o pensamento dos discípulos. Você tem uma noção do preconceito que havia, mas vindo ao assunto que realmente interessa, é que Jesus redime a posição de Maria Madalena, e ela vai contar aos discípulos, os apóstolos, eles ficam na dúvida: será? Mas João não. O que é que João faz? Ele corre com pressa, corre ligeiro, chega diante do túmulo vazio, ele vê o lençol, túmulo completamente vazio, ele não entra. Pedro, impulsivo, já entra. Mas o que eu aprendo com essa lição é a disponibilidade. Aquele que é íntimo, que é próximo, que é chegado, ele tem essa disponibilidade. Ele sempre está de prontidão
Ele sempre está atento, disponível, disposto quando solicitado. Gente, isso aqui é impressionante, surpreendente demais. Quando Maria diz, olha, o túmulo está vazio, a rocha foi removida, eles não perguntam mais nada, João. Ele simplesmente vai ao encontro, enquanto os outros discípulos ficam perguntando, será? Será que é verdade? Será que é possível? João corre para ver com seus próprios olhos. Ele vai ao encontro de Jesus. Gente, quando aquele que é íntimo com Jesus, quando ele escuta assim, ó, vai ter culto hoje, ele vem correndo. Aquele que é íntimo com Jesus, ele diz assim, ó, vai ter vigília hoje. Ele não quer saber de nada, ele é o primeiro a chegar. Ele é o primeiro a chegar. Ele diz bem assim, ó, vamos fazer uma visita, vamos orar. Ele é o primeiro a agir. Aquele que é íntimo com Jesus, ele está sempre disponível. Se for por amor ao reino, pela causa da glória do nosso Deus, ele estará sempre disponível. Os irmãos estão entendendo? Amém? Isso era João. Acessibilidade, confiança, olha só, disponibilidade. Agora existem outras coisas além dessas que nós vamos ver. Além desses 3 lições, existe uma outra que é o conhecimento de João. Vamos ver João 21, versículo 7. João 21, versículo 7. Para os irmãos entenderem, Jesus escolhe seus discípulos às margens do mar da Tiberíades e diz, olha, deixem as redes, os barcos, sigam-me, eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse muito bem claro, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixe, pescadores de homens. Depois da ressurreição, depois da morte de Cristo, o trauma foi tão grande nos discípulos, nos apóstolos. Isso é importante enfatizar, sabe, gente? Abrir aspas novamente aqui. A frustração e o trauma foi tão grande que eles recorreram a fazer aquilo que eles faziam no passado. Quando a gente se decepciona com Deus, a gente recorre ao refúgio das nossas fraquezas. A gente retorna ao lamaçal da onde nós fomos resgatados. Quando nós estamos nos dias maus, a tendência é recorrer às nossas fraquezas. Foram isso que os discípulos fizeram. Horrorizado, decepcionado, desapontado, frustrados, eles voltam a fazer aquilo que Jesus tinha pedido. Não faça mais. Às vezes a gente vê pessoas andando com a gente, firme, na caminhada cristã, dando bom testemunho, mas de repente teve uma expectativa que não foi correspondida e elas desaparecem e volta às práticas mundanas mais uma vez, recorrendo às suas fraquezas. Jesus tinha dito que eles seriam pescadores de almas, eles esqueceram disso. Volta ao mar da Tiberíades, passa a noite e a madrugada toda pescando. Quantos peixes apanharam? Nenhum. Permita-me dizer isso. Eu estive recentemente, vocês sabem, em Israel. Eu estive nesse local desse encontro, no mar da Galileia. Tem lá a pedra onde Jesus esquentou os peixinhos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tem tudo lá. A Igreja Católica fez uma igreja bem bonita ao lado para proteger das invasões islâmicas. O que eu achei interessante foi que eu não sabia, evangelista Alessandro, quando o guia turístico explicou algo para a mentalidade judaica, judeus messiânicos, judeus que acreditam em Jesus, que na multiplicação dos pães e peixes sobrou 12 cestos. Segundo eles, cada cesto daquele, evangelista Marcondes, representava uma das tribos de Israel. E agora, Jesus ressurreto dentre os mortos, estão os discípulos tentando pescar e nada conseguem. De repente,
um homem aparece: tem alguma coisa? Eles dizem: não. E esse homem disse: joguem a rede à direita. Eles obedecem. E eles apanham 153 peixes. Segundo as informações daquela época, daquela era, daquela geração, existia catalogado 153 nações. Quando o guia turístico falou isso, eu já entendi tudo. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, sobram 12 cestos. É como Jesus dizendo: vá servir as 12 tribos. Mas agora ressurreto dentre os mortos, apanhando 153 peixes, catalogado naquela época, as nações existentes. É como se Jesus disse: vão agora servir a todas as nações. Não é em vão que está lá dizendo: e pegaram 153 peixes. Era peixe demais. Era peixe demais. Só que teve alguém que no meio dos apóstolos olhou direitinho para aquele homem que estava longe no mar, na margem do mar, e disse: ô Pedro, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Eita, João. Sabe, gente, isso me emociona, porque quantas noites e madrugadas a gente perde tempo tentando fazer aquilo que sem Ele nós não podemos. Um dia Jesus olhou para esses discípulos e disse: sem mim nada podeis fazer. E a gente fica com nossos esforços indo ao limite da exaustão, sem nada conseguirmos, e todo o nosso sacrifício desperdiçado. E de repente, quando há uma só palavra de ordem, uma só palavra de direção, e é isso que nós viemos fazer, e estamos aqui na tarde da bênção, atrás de ouvir essa palavra de ordem, essa palavra de direção, para termos sucesso e bom êxito, através do poder do nosso Deus. Eles conseguiram porque obedeceram à voz da instrução. Mas quando eles chegam na margem, como se isso tudo não fosse suficiente, quando eles chegam perto de Jesus, já está lá frito vários peixes. Está tudo preparado. Era como se Jesus dissesse para mim e você: irmãos, ouça isso como a voz de Deus. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Amém? Já está tudo preparado. Perto dele já está tudo preparado. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo aqui? Perto dele já está tudo pronto. Aquilo que você passa noites a fio, madrugadas adentro, perto dele já está tudo pronto, tudo frito. É só sentar e degustar e apreciar e se alimentar. Oh, glória! Aleluia! Isso é intimidade. Já está tudo pronto. Tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. Quando a gente cuida das coisas de Deus, o próprio Deus cuida das nossas coisas. É por isso que está escrito em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus acrescenta as demais coisas em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ler o texto novamente. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Versículo 7. É o Senhor. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor. É o Senhor. Nessa versão diz: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro foi o primeiro a jogar nas águas. Foi o primeiro talvez até chegar lá. Mas a pergunta é: quem foi o primeiro a reconhecer que era Jesus? Quando você tem intimidade com alguém,
Você conhece tão bem essa pessoa que ela não precisa revelar o estado emocional. Você já sabe. Você está triste. Você está alegre. Você tem intimidade com essa pessoa, você conhece tão bem ela. Você não precisa nem ver. Estou falando aqui, em princípio, que você não precisa ouvir, basta ver. Mas quando tem muita intimidade, você não precisa nem ver. É incrível isso, né, gente? Você não precisa nem ver. Basta um tempo prolongado de falta de interação que você percebe. Fulano não está bem. Ou então alguém que lhe conheça tão bem lhe liga. O que é que está vendo? Aí você, como é que você está adivinhando? Não é adivinhação, é intimidade. É intimidade. É intimidade. João olhou, o mar é longo, viu, gente? São 13 quilômetros de largura por 21 de comprimento. Eles estavam longe e vê aquele, sei lá, aí, o Pedro. Que é, João? Pedro lá querendo pegar os peixes para dentro do barco. Pedro, que é, João? Olha lá, olha bem, é o Senhor. Conhecimento, quem tem intimidade é conhecimento, sabe? Quem tem intimidade sabe quando o culto tem algo diferente. E diz: o Senhor, é o Senhor. Sabe que não se trata de canções e canções, de ministrações e ministrações, de encontros e encontros. Sabe distinguir quando o Senhor se faz presente. Sabe dizer que não foi o pregador, não foi o cantor, mas foi o Senhor que usou o cantor, que usou o pregador. O Senhor foi Deus. Como diz os nossos irmãos bem pentecostais, é Deus purinho. É Deus purinho. E João tinha acessibilidade, confiança, disponibilidade, conhecimento. Conhecimento de saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. De saber o que é de Deus, o que não é de Deus, onde Deus está e onde Deus não está. De saber que não é uma mera coincidência, nem muito menos uma obra do acaso, que ninguém poderia dizer: lance as redes à direita e acontecer um milagre, se não fosse aquele que é o Criador dos céus e da terra, dos mares e dos peixes, que tem todo o poder para fazer sua palavra prevalecer em todo tempo. Em todo tempo. João percebeu que havia algo diferente. Não é um fantasma como os discípulos outrora já confundiram, não é um espectro, não, é o Senhor, é o Senhor. E olha que não diz é o mestre, é o Senhor. Sabe por quê? Depois desse, o próprio Pedro, quando se aproxima de Jesus, ele diz mestre, e depois ele muda o seu discurso. Ele não chama mais Jesus de mestre, ele chama Jesus de Senhor. Tudo aqui, se você atentar bem, você vai ver Pedro dizendo mestre, mas depois vai dizer, não, ele não é um professor da moral, ele não é um mestre dos bons costumes, ele é mais do que isso. Ele não é apenas um mentor, um guru. Ele é o Senhor. Gente, ainda existe outro aspecto sobre essa intimidade com Jesus. Falamos sobre acessibilidade, confiança, disponibilidade, conhecimento. E, quinto lugar, aqui eu quero que você preste mais atenção que os demais. Além de acessibilidade, que é abertura, além de confiança, Jesus vai confiar coisas a você que Ele não confia a ninguém. Além de disponibilidade, estar disposto, disponível, além de conhecimento, conseguir entender, existe um
quinta lição sobre essa intimidade, sabe qual é? Prestígio. Prestígio. Privilégios. Só tem quem é assim com Jesus. E eu desafio você a me apresentar alguém entre os três, Pedro, Tiago e João, alguém entre os 12 apóstolos, entre os 70 discípulos, entre as multidões e multidões de discípulos, que teve mais privilégio e prestígio que João. Como assim, pastor? Vou logo te dizer. João foi o único que morreu de morte natural. Vou logo te dizer. João foi o único que morreu na sua velhice, exilado na ilha de Patmos, ainda na sua idade avançada, recebendo a revelação final dos acontecimentos da terra, que é o livro de Apocalipse, escrito por João, revelado por Jesus. Lá ele vê o cordeiro, o leão. Lá ele vê o verdadeiro Cristo, com os olhos com chama de fogo, cabelo reluzente, sobre o cavalo branco. Sua coxa está escrito Senhor dos Senhores, na outra Rei dos Reis, no seu manto fiel e verdadeiro. Lá ele vê Jesus dando fim a toda a atrocidade de Satanás com apenas o sopro da sua boca. Acabou. Acabou. Ele põe fim a tudo. Lá ele vê Jesus assentado no mais alto e sublime trono, revestido de glória, de poder e de majestade, arrodeado por seus anjos que entoam ininterruptamente: Santo, Santo, Santo. Que privilégio. Que privilégio. Agora deixa eu te dizer como Jesus era chegado de João e João era chegado de Jesus nesse prestígio. João 21, versículo 19 a 24. Olha só. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Agora preste atenção, gente. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Presta atenção agora. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti? Segue-me. Segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Vocês entenderam aqui? Pedro disse: João, Jesus disse o seguinte: Pedro, tu vai morrer e na tua morte o meu nome será glorificado. Não é fácil ouvir uma notícia dessa, né, gente? Vai morrer, a gente sabe que vai morrer. Um dia vai chegar assim na cara dura, logo na lata: tu vai morrer. Quando tu era menino tu cingia a ti mesmo, agora tu cresceu, outros te cingirão e tu vai morrer, Pedro. Aí de repente Pedro vê quem do lado de Jesus? João. Aí um certo ciúme natural, uma certa celeuma, afinal de contas é Pedro, mas é ser humano. Tá bom, Senhor, mas e quanto a este aí que está pertinho do Senhor? Aí o maior fora da história. Aqui está o maior fora, o maior, sabe? Eu disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Acho que nessa hora Pedro quis ser avestruz, errar sua cabeça num buraco. Que fora, acho que todo mundo olhou assim para Pedro e olha
só. Se eu quero, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me, cuide de você, se preocupe com você, deixa ele comigo. A verdade, todos nós bem sabemos, todos os apóstolos morreram, alguns apedrejados, outros queimados, outros crucificados, outros colocados na arena para serem alimento de animais silvestres, selvagens, ferozes, e as mortes dessa forma. Pedro crucificado de cabeça para baixo. E João, o que é que aconteceu com João? Morreu de velhice, exilado na ilha de Patmos. O que é que eu trago como lição? Aqueles que são íntimos, muito íntimos, ele tem determinados prestígios e privilégios que os outros não têm. É verdade, gente. Não adianta. Quando eu fui ovelha dessa igreja, sou ovelha, membro dessa igreja, mas na época que essa igreja tinha um pastor, eu vivia grudado nele. Grudado. Eu queria aprender, né? Eu vivia grudado. Gente, que coisa boa. O pastor era sempre convidado para um jantar, e quem estava lá? Eu. O pastor era sempre convidado para ir para uma festa, e quem estava lá do lado? Eu. Às vezes estava na casa do pastor, de repente chegava um bolinho, quem é que estava lá para aproveitar um pouquinho? Eu achei interessante isso, sabe? Que eu começava a ser abençoado simplesmente por estar próximo dele. E Deus me deu esse entendimento que eu comecei a olhar na Bíblia, Josué foi muito abençoado só por estar próximo de Moisés. Só por estar próximo, é ponto que quando Moisés parte para a glória, Deus não escolhe um filho de Moisés para suceder. Deus escolhe quem? Josué. Em eras patriarcais, a monarquia, a oligarquia é que prevalece. Era comum. Mas Deus quebra esses tabus para abençoar. Elias, Eliseu, gente, um detalhe, Elias diz bem assim, Eliseu, fica aqui, que agora eu vou sozinho. Elias começava a andar, ele olhava para ele, ouvia um barulho, olhava, Eliseu. Você vai ver 3 vezes, Eliseu, fica aqui, que agora chegou minha hora, agora é comigo só. Começa a andar, ele ouve um barulho, olha para trás, quem estava lá? Eliseu. Chegou uma hora que ele disse bem assim, não aguentou mais, disse, pede-me o que tu queres. Aí Eliseu disse bem assim, eu quero porção dobrada do poder que há em você. Dura coisa me impediste, mas se veres o sinal vindo do céu, isso será concedido. E Eliseu lá. Em uma dessas ocasiões, que é a última ocasião, disse bem assim, agora você vai ter que me deixar, Eliseu. Senhor, não me peça isso, porque onde fores, eu irei. Tão certo como vive o Senhor e vive minha alma e a tua, eu não te deixarei. Eliseu viu Elias subindo aos céus, mas também viu a capa descendo dos céus para ele. A capa ficou com quem? Com quem estava mais próximo. Estou dando esses exemplos aqui, gente, para que você entenda que existe prestígios e privilégios para quem está próximo. Quando eu fui para o seminário, há 4 anos isolado, trancado, sabe o que foi que eu fui fazer? Ser amigo do meu reitor e do meu capelão. Eu estou longe da minha mãe, na época minha esposa era minha namorada, estou longe dos irmãos, dos amigos, eu vou ficar perto desses homens. E o pastor Thomas William Fordham, do Canadá, que vocês conheceram aqui, eu andei com aquele homem para tudo que é lugar ali em Recife, levando a malinha dele, levando os CDs, as fitas cassete, na realidade eram as fitas cassete que ele pregava e gravava, andando para tudo que é lugar, simplesmente para ter próximo. Tinha uns prestígios, tinha, conheci a cidade toda de Recife com ele, imagina os colegas ficavam trancados no quarto, depois do culto, sempre levava a gente para bom restaurante, viu, Damasceno? Sempre eu estava lá do lado do pastor Thomas William Fordham. Mesma coisa o capelão ia fazer um churrasco em sua casa lá. Olha, Sidney,
Pode vir para aqui, viu? Fica aqui com a gente. E eu comecei a perceber quantos prestígios, privilégios a gente recebe agora, ao X da questão, porque eu estou contando isso. Quantos prestígios e privilégios a gente recebe por estar apenas próximos de homens? Imagine de Deus. Imagine de Deus. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Imagine de Deus. Quantos prestígios e privilégios a gente não tem a receber quando a gente está perto de Deus? A pergunta que não quer calar e é a conclusão da nossa reflexão é: por que, pastor, João era o discípulo a quem Jesus amava? Eu sei que Jesus ama todos, mas por que João era o discípulo a quem Jesus mais amava? Eu vou te responder por quê. É um princípio que João entendeu. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Por gentileza, a projeção. E aqui eu encerro. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Está aí. Segredo revelado. Simples. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai o coração. Queria dar ênfase a essa parte inicial. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. De repente alguém pergunta: pastor, por que João era o queridinho? O queridinho mesmo. É o predileto. Não é o predileto mesmo. Jesus ama todos como se houvesse apenas um para amar, mas João é especial, é queridinho, é predileto, e vocês sabem por quê. Foi apresentado. Agora, se existe uma dúvida, o que é que havia em João? Pronto, era isso. Era a vontade de estar perto. Era o desejo de ir além. Não quero somente ver, não quero somente ouvir. Eu quero sentir o pulsar, as batidas do teu coração. Era isso que João fazia, sabe? Os discípulos ficavam tudo ao redor de Jesus. João ia além. João fazia. Ia além. Ia além. Ali encostava sua cabeça no peito de Jesus. Eu ouvia mais do que a sabedoria das palavras. Ele ouvia, ele sentia a emoção do seu coração. É isso que faz toda a diferença. Não há registro de nenhum outro. Chegou: peraí, Jesus, deixa eu encostar minha cabecinha aqui. Deixa eu ficar perto. Quem ama quer estar perto. E quem ama de verdade nunca abusa, né? Quanto mais perto está, mais perto quer ficar. Era isso que havia em João. Era esse desejo de estar colado, de estar juntinho, de estar próximo, perto. Esse era o discípulo a quem Jesus amava. Quer saber de uma coisa? Jesus está à procura de filhos amados, de discípulos amados, de pessoas que sejam íntimas a Ele, de pessoas que se levantem de madrugada não por insônia, não para as necessidades fisiológicas, mas simplesmente para encostar sua cabeça no seu peito, às vezes sem falar nada, como já disse Moody, mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração.
Por isso que Jesus disse, quando vocês forem orar, não use de vãs repetições, como presumem os gentios que por muito falar serão ouvidos. Jesus não gosta de repeteco. Quer que eu seja mais sincero? Está escrito na Bíblia, não tem como contestar. Jesus não gosta de reza mecânica, rotineira, que não passa nem pela sua cabeça e nem sobe aos céus. Tinha um camarada que toda vez, o cara era tão preguiçoso que ele colocou na cabeceira da cama dele 3 tipos de oração: a oração A, a oração B, a oração C. Toda vez quando ele ia dormir, ele olhava para Jesus e dizia: Jesus, hoje é a C, viu? Amém, boa noite. Ah, miserável. Jesus, hoje é a A, viu? Amém, boa noite. Ô miserável. Quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, é porque nós não sabemos e não sabemos. Não sabemos orar. Ah, o pastor Sidney sabe orar, não sabe, irmão. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele interpreta a nossa agonia, a nossa dor, as nossas lágrimas, nosso pranto. O Espírito Santo é o tradutor. Quantas vezes eu não cheguei diante de Deus e disse: Deus, tenho que falar, só quero chorar aqui. Chorava. Depois saí aliviado, como um refrigério com um bálsamo que me envolvia e me capacitava a prosseguir. Essa semana mesmo, gente, essa semana eu tive uma tristeza tão grande. Segunda-feira eu estava aqui em videoconferência com o coordenador do curso, que estou fazendo mestrado nos Estados Unidos. Estava previsto minha formatura em dezembro. E ele disse assim: Sidney, lamento lhe dizer, você não foi aprovado. Meu Deus, era o tal do TCC, conhece? Tormento de conclusão de curso. Esse tormento mesmo. Tormento. Você não foi aprovado. Aí eu disse: isso significa o quê? Não, que em dezembro, se você quiser vir, pode vir, mas não haverá sua formatura. Sério. E agora, como é que fica? Você vai ter que fazer tudo de novo. E ano que vem, talvez, você venha fazer essa formatura. Gente do céu. O pessoal que está aqui comigo sabe as lutas e as labutas, o labor e os desesperos, tentando fazer esse negócio aí. Aí eu disse: amém, fazer o quê? Fui para casa, cheguei para minha esposa: não quero ver ninguém, não quero ouvir ninguém, não quero saber de ninguém. Entrei no quarto dos meninos lá e fiquei lá, trancado. Eu disse: Deus, eu não sei, não tenho o que falar, não sei, só quero chorar aqui. Depois teve uma hora que Deus visitou Elias na caverna e disse: sai da caverna. A gente pode entrar na caverna, não pode viver na caverna. Aí saí, enxuguei o rosto e as lágrimas. Vida que segue. Não conseguimos, vamos tentar de novo. Até conseguir. Ocorreu um atraso, infelizmente sim, mas vamos tentar de novo, até conseguir. Mas foi horrível a experiência, sabe por quê? Porque é um ano de atraso e toda a nossa previsão, programação para fim do ano foi interrompida. Eu não vou para lá para passear, eu ia para lá para fazer a formatura e aproveitar o útil e o agradável. Então esse ano já não vou mais. Esperar que ano que vem isso venha acontecer. Mas eu estou falando aqui de uma situação que gera uma frustração no nosso coração e o desespero tenta nos invadir, tenta nos paralisar. Eu sei que eu fui diante de Deus sem palavras, só chorando, mas depois eu recebi aquele refrigério, aquele bálsamo que cura, que sara, que limpa, que purifica. E aí eu saí tão melhor. Vejo que é isso que Deus quer de mim, de você. Deus não vai se surpreender, nem se encantar com as elucubrações das nossas palavras, da nossa eloquência, da nossa oratória. Deus não está nem aí para o nosso vocabulário, para a nossa conjugação verbal. Deus não está nem aí.
Nada disso impressiona Deus. O que Deus quer ouvir é o som do nosso coração. É isso que Deus quer ouvir. Então, meu querido, ainda sem palavra, achegai-vos para Deus. Ainda sem disposição, chegai-vos a Deus. Ainda sem vontade, sem desejo, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não faça o que é do vosso querer. Chegai-vos a Deus. Não importa a forma, o modo, a circunstância, a situação, chegai-vos para Deus. A Bíblia não especifica como chegar. Chegue com oração, chegue com louvor. Não, chegai-vos, chegue da sua forma, chegue da sua maneira. Se você souber cantar, cante. Se você souber falar, fale. Mas se você não souber fazer nada, chegue. Isso é mais importante que tudo. É dizer: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não vou fugir, eu não vou me esconder, eu não vou me isolar, eu não vou me render, eu não vou retroceder, eu não vou me entregar, eu não vou desistir. Eu estou aqui. Isso é o que acontece na vida daqueles que têm intimidade com Deus. E é isso que nós estamos buscando, intimidade com Deus. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui porque estão passando por uma luta, por um problema, ou desejam receber algo de Deus. Olha, sem intimidade você não vai obter o êxito, e ainda que venha obter esse êxito, não será o sucesso. Essa é a verdade. Agora, a partir do momento que nós buscamos intimidade com Deus, as coisas começam a acontecer naturalmente. E como foi a última lição, aquele que busca intimidade tem prestígios, tem privilégios. Eu pergunto a vocês, será que João pediu para viver mais do que os discípulos? Não. João não pediu. Mas aqueles que têm intimidade recebem muito além do que precisa, muito além do que necessita, muito além do que pede, muito além do que imagina, muito além do que sonha. Deus te conhece, irmão. Descansa. Deus te conhece. Ele sabe o que você precisa. Ele tem o que você precisa. Ele é o que você precisa. Amém? Vamos chegar para casa não. Vamos chegar para Deus. Chegai-vos para Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.